Pessoal, vamos para mais uma resposta aqui. Dessa vez eu quero responder ao Guilherme, ao Luiz Guilherme, tá? Muito obrigado por sua pergunta. Foi uma pergunta feita no vídeo que eu postei ainda hoje, né? Sobre começando pela porta errada no calvinismo. E o Guilherme pergunta bem assim: quando alguém me pergunta o que é ser um cristão reformado, o que eu posso responder de maneira resumida? Muito boa pergunta, Guilherme. Eu posso dar uma resposta direta, mas é bom pensarmos um pouco mais sobre o assunto. E por que é bom pensar sobre o assunto? Porque muito, não é, se fala a respeito, não é? Então, se você vai procurar aqui no YouTube, em talvez uma rede social, você vai descobrir que há muitas pessoas falando sobre o que é ser um cristão reformado. Tá? O que é ser um cristão reformado? Então, muitos vão dizer, ser um cristão reformado é ser um cristão bíblico. Isso é verdade? Com certeza, isso é verdade. Não é? Outros vão dizer, ser um cristão reformado é amar a glória de Deus acima de tudo, mais do que a glória do próprio homem. Isso é verdade? Com certeza. Os cânones de Dort, por exemplo, demonstram claramente isso. Né? Isso aí é fato. Glória a Deus, não ao homem, nesse sentido. Ser um cristão reformado é subscrever os cinco solas da reforma. Também, aquelas máximas, não é, da reforma realmente expressam muito bem a fé reformada. Não tem como negar isso. Né? Ou os cinco pontos do calvinismo. Eu já falei sobre a questão de a glória de Deus está acima de tudo. Né? Eu penso que quando vamos olhar para Dort e as resoluções que nós temos em Dort, a ênfase central é a glória de Deus. Essa é a preocupação máxima, digamos assim. Então, tudo isso realmente faz parte. Tá? Alguns, é claro, vão ser um pouco mais, digamos assim, simples, ou então não se preocuparem tanto com uma maior profundidade e vão dizer, eu acredito nas doutrinas da graça, então sou cristão reformado. E há muitas pessoas hoje que, por conta de terem conhecido uma pequena fatia do que é chamado de calvinismo hoje, já se dizem cristãos reformados. Eles já falam, eu sou reformado, eu sou calvinista. Eu, no canal, tenho combatido esse tipo de coisa, né? Não é que eu estou achando ruim que os irmãos estudem sobre as doutrinas da graça, mas eu sempre tenho levado em consideração o fato de que a fé reformada não é muito mais do que cinco pontos. Muito mais, não é? E quando pessoas apenas abraçam uma fatia, não é? A porta, não é, que eu falei ali, que pode ser muitas vezes uma porta errada para muitas pessoas, que acabam não entendendo, então essas pessoas elas estão meio que usurpando o que o nome significa, porque o nome tem um peso, tem um valor histórico. Tá? Então, todas as respostas que eu acabei de falar aqui sobre o que as pessoas dizem, sobre o que é ser um cristão reformado, são todas verdadeiras. Mas elas compõem o que é ser um cristão reformado, elas fazem parte do que é ser um cristão reformado. Certo? Isso aí é fato. Ok? Então, quando as pessoas assumem tão facilmente que são reformadas sem entender o que eu vou falar agora, é porque elas entendem que ser cristão reformado é algo que está muito mais ligado ao sentimento que elas têm sobre a reforma protestante ou então sobre calvinismo, cinco pontos, etc. Não é? E ser um cristão reformado não tem nada a ver com esse sentimento que eu tenho com relação a isso. Na verdade, é uma identidade histórica. Tá? Então, vamos começar do começo. Quando a reforma protestante começou, então essa reforma não foi um movimento homogêneo, e, portanto, em vários lugares da Europa, movimentos de reformas também começaram. Não é? E, consequentemente, tradições dentro da própria reforma se iniciaram. Tá? Então já fica muito claro que no próprio século XVI você já tinha os luteranos, os anglicanos, os revolucionários anabatistas, não é? E também, é claro, não é, a tradição reformada, não é? A reforma reformada, digamos assim, que foi a prioridade de calvinismo. Tá? Então, de lá até aqui, não é? As igrejas que herdaram a tradição, digamos assim, o pensamento reformado e calvinista nesse sentido, essas comunidades elas se mantêm unidas, ok? Elas se organizam de uma maneira bem peculiar, elas têm um sistema de governo peculiar, regimentos para essa organização, não é? E elas subscrevem documentos históricos daquele período. Então, por exemplo, podemos pensar em Genebra, também em Dort, Holanda, e também em Westminster. Né? Então você tem aí três pilares históricos que mostram mais ou menos como que é a tradição reformada. Tá? Então, em seus desenvolvimentos, digamos assim, e também com suas peculiaridades devido ao próprio contexto em que surgiram. Certo? Então, dá para fazer essa ligação muito clara. Tá? E nesses lugares, é claro, né, documentos confessionais, como confissão de fé, catecismo, etc., foram elaborados também. Então, as igrejas reformadas, elas preservaram durante os séculos a sua herança confessional, a sua fé. Então, é possível, hoje, entendermos o que é uma igreja reformada.
certo? E às vezes eu sei que isso incomoda, porque quando as pessoas têm um sentimento a respeito desse nome, e chega alguém como eu e tô falando, olha, mas isso não é uma igreja reformada, aquilo não é uma igreja reformada, nem isso é uma pessoa reformada, isso pode incomodar um pouco e as pessoas podem se sentir um pouco ofendidas, porque é quase como se eu dissesse, não são cristãos, não são irmãos. E não é isso que eu estou dizendo, eu estou apontando para o fato histórico. O fato é, existe uma tradição reformada, ok? E outros grupos de protestantes evangélicos não fazem parte da tradição. Não quer dizer que eles são infiéis, ou então que não são irmãos, ou então que não são verdadeiros. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas há uma tradição reformada preservada em sua confessionalidade. Por mais que alguns irmãos não gostem disso, mas essa é a verdade histórica. Mas tanto é assim que se você vai procurar comunidades reformadas de verdade, não é? Que mantêm essa mesma subscrição confessional, essas comunidades não vão reconhecer outras igrejas como sendo reformadas também, porque não subscrevem os mesmos documentos, ou seja, a mesma fé, para ficar mais claro, né? As mesmas doutrinas. Então, temos que olhar para a confessionalidade, tá, da igreja, quais são os documentos que ela subscreve. E então, a partir disso, de entender que existe uma tradição reformada, existe uma igreja, ou igrejas reformadas mesmo, que estão em harmonia e também em aliança pelas mesmas doutrinas que são defendidas desde o século XVI até aqui, esse é o fato, então eu posso, a partir disso, entender o que é ser um cristão reformado para poder responder às outras pessoas. Então, qual é a minha resposta direta a respeito disso? Tá? O que é ser um cristão reformado? Ser um cristão reformado é ser membro de uma igreja reformada, que é histórica, tá? E confessional, que subscreve confissões históricas reformadas. E esse cristão reformado, então, ele subscreve tais documentos. Isso é ser um cristão reformado. Não é uma resposta tão emocional, sentimental, mas é a resposta verdadeira, tá? Não envolve tanto o nosso sentimento com respeito a alguns temas da reforma, não é? Mas é a resposta verdadeira, porque é uma tradição. Se já somos todos protestantes, eu digo do lado protestante, né? Evangélicos, nós somos protestantes, há tradições distintas dentro do protestantismo, ótimo, perfeito. Deus abençoe a cada um de nós nesse sentido. Mas há uma tradição reformada. E ser um cristão reformado é fazer parte dessa tradição, não é? De uma igreja reformada mesmo, confessional. Não é a igreja de entusiastas, gente que gosta do tema do calvinismo e pega algumas coisas para si. Não, são igrejas que realmente são reformadas, que se organizam de uma maneira peculiar, que têm doutrinas peculiares, uma prática peculiar. Ser um cristão reformado, então, não é, fazer parte de uma igreja reformada confessional. Tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer coisa pode perguntar mais, tá bom? E é claro, peço sua ajuda. E dos demais que estarão assistindo esse vídeo, além de se inscreverem no canal, né, e darem um joinha também, pô, dá o joinha, é de graça, dá o joinha. E se puder deixar algum comentário e mais recomendar para mais pessoas, isso ajuda muito para que o nosso canal tenha mais relevância, mais alcance e mais pessoas tenham acesso, né, ao conteúdo reformado mesmo. Né? E vamos acabar com esse nutelismo da internet e vamos realmente procurar as fontes, estudar as confissões reformadas. Valeu? Muito obrigado então e até a próxima.